Olá, querida professora, querido professor, mamãe, papai da classe do Rol do Berço. Nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante da classe do Rol, que é o estudo da lição da Escola Sabatina. E eu dividi este momento em 3 partes. Primeiro nós vamos falar sobre a metodologia e também sobre as mudanças que o coronavírus trouxe para a nossa realidade. Depois nós vamos falar sobre materiais e recursos para o Rol do Berço. E por fim nós teremos um convidado muito especial para realizar uma vivência aqui conosco. Começando sobre a metodologia, você já se perguntou como contar uma história para que essa história de fato alcance o coração das crianças? Nós temos um recurso muito importante que você pode utilizar e com certeza vai fazer toda a diferença na sua classe de escola sabatina, que é o auxiliar do professor. Neste auxiliar você encontra as histórias, você encontra orientações, você encontra recursos, materiais, músicas, encontra a sequência que a escola sabatina deve ser feita. Tudo que você precisa para realizar uma boa escola sabatina, você encontra nesse auxiliar. Então é importante que você estude esse material e aplique cada parte dele. É claro que você vai adaptar à sua realidade. Existem realidades diferentes, existem classes do Rol do Berço que são compostas por bebês menores que ainda não andam. Então é preciso adaptar as realidades, as atividades, para que essas crianças possam compreender a história de acordo com a idade delas. Já se a sua classe tem crianças maiores, você pode utilizar mais das vivências, mas sempre também utilizando recursos visuais para que essa história alcance o coração da criança. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês sobre essa questão dos recursos e materiais. Eu tenho aqui 2 estrelinhas. Essa é uma estrela que você pode utilizar com crianças um pouco maiores. Ela é uma estrela num palitinho, é sempre importante, claro, lembrar de cortar a ponta do palito, mas é uma estrela que uma criança que sabe andar, que consegue coordenar bem os seus movimentos, consegue segurar, balançar e realizar uma atividade sem se machucar. Mas se você der uma estrelinha como essa para um bebê, ele pode se ferir, né? Com esta outra parte aqui, ele pode colocar essa parte na boca, isso pode se soltar na boquinha dele. Então, nós aconselhamos que para um bebezinho você utilize alguma coisa desse tipo aqui, uma peça única que não tenha nenhuma parte que seja solta, então o bebê pode colocar isso daqui na boca que ele não vai se machucar, não é muito pequeno, né? Então você tem que ter esses cuidados com todos os materiais que você for utilizar na sua escola sabatina. Para alcançar também o coração das crianças, é importante que você prepare com muito carinho as atividades que você vai realizar. Então você precisa antes separar quais músicas e já deixar essas músicas na sequência. Você precisa separar quais materiais você vai utilizar. Chegue um pouco antes, no sábado pela manhã, e deixe já tudo organizado. Você sabe que as crianças têm um tempo de atenção muito curtinho. Então se você, no meio da história, se lembra de alguma coisa que precisa pegar no armário, ou então se você sai de onde você está para colocar uma música, isso tudo tira a atenção da criança e acaba atrapalhando a concentração dela. Então tenha tudo muito organizado e tenha também algumas pessoas já prontas para te ajudar. Deixa um roteirinho lá com a sequência das músicas para uma pessoa ir colocando isso para você. Deixa uma outra pessoa responsável por te entregar os materiais. Os pais e mães que estão participando da classe do Rol do Berço podem te ajudar nessas questões e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso essa classe de escola sabatina. Outra questão importante é a posição do professor em relação ao aluno. Procure sempre ficar numa posição em que ele possa olhar nos seus olhos. Não fique em pé, olhando de cima para baixo, isso acaba tirando a proximidade com a criança. Fique sempre com os olhos assim na direção da criança, então se posicione no chão,
sentado ao chão, né? Assim, a criança de repente senta numa cadeira e você senta no chão, ou então a criança também fica sentadinha no chão, para que vocês fiquem mais próximos. E aí uma dica importante, antes de sair de casa, lembre-se que o rol do berço é muito dinâmico, você vai ter que sentar lá no chão com a criança para conversar, para brincar. Cuide também com a roupa que você vai usar para você se sentir confortável, né? Para que você não fique preocupada com a sua roupa e sim preocupada em alcançar o coração dessa criança com a história que você está contando. Agora vamos conversar um pouco sobre a questão do coronavírus e como isso tem afetado a realidade da nossa igreja. Você sabe que nós temos nos relacionado diferente desde que essa pandemia surgiu e isso chegou à nossa igreja também. Então, junto com a liderança da igreja, cada local vai decidir o que é melhor para a sua realidade e você tem que considerar diversos aspectos. Por exemplo, se você tem uma classe do rol do berço que é muito pequena, num espaço sem ventilação, você precisa considerar se de fato essa classe deve acontecer. Porque imagine você numa classe pequena, com uma quantidade de crianças, pais que ali estarão também para te ajudar, porque as crianças não deverão ficar sozinhas, porque imagine uma professora cuidando de várias crianças, ela não vai conseguir coordenar ali a higiene de todas essas crianças para que uma não coloque a mão na boca da outra e tal. Então é importante que os pais fiquem juntos, mas se o espaço for muito pequeno, isso tudo na verdade vai ser uma dificuldade e não vai ser vantajoso que essa classe aconteça, a não ser que você tenha um espaço ao ar livre, aí sim vocês podem se reunir nesse espaço. Então avalie essas condições físicas, se de fato essa classe deve ou não acontecer na sua igreja. E caso, você tenha um espaço adequado, então você precisa tomar alguns cuidados. No próprio auxiliar de classe, um dos assuntos que nós trabalhamos muito com as crianças é a questão do compartilhamento dos brinquedos. Mas neste momento, nós precisamos tomar alguns cuidados. Então, as crianças não devem trocar objetos umas com as outras. Nós temos até algumas músicas, que dizem que eu empresto, então eu pego um objeto, a criança me dá o outro objeto. Qual é a nossa sugestão? Que cada criança tenha a sua caixinha, o seu cestinho com objetos que serão utilizados só por ela. Esses objetos podem ser trazidos de casa pelos pais, você pode fazer uma listinha do que vai utilizar na semana seguinte, ou então você mesmo pode providenciar esses objetos e ao final da escola sabatina higienizar todos esses objetos para que no sábado seguinte, outras crianças possam utilizar isso sem nenhum problema. Eu sei que são medidas muito diferentes do que nós estávamos acostumados, a viver, mas eu tenho certeza que isso vai trazer muita segurança e também vai trazer paz ao coração dos pais e vai ser importante para todos nós. Chegou a hora de falarmos sobre os recursos e materiais para as histórias deste terceiro trimestre, mas antes eu quero fazer um desafio a você. Que este trimestre seja um trimestre de muita economia e de muita criatividade, para que você utilize recursos e coisas que você já tem na sua casa para criar estes materiais. Vou falar agora sobre a história de Elias e eu trouxe aqui alguns objetos para despertar o interesse das crianças. Olha só esse bonequinho, que gracinha, esse é um Elias feito de feltro. Eu sei que existem mulheres muito habilidosas aí que conseguem fazer esses bonequinhos, mas você pode também criar um boneco com outros materiais. Então Elias, ele vai fazer parte aqui desse nosso cenário e esse cenário ele é todo feito de papelão, tecido, papel pardo, então são coisas muito simples que podem ser achadas aí na sua casa mesmo. Além disso, quando você for falar sobre a tristeza, que Deus ficou quando o povo parou de orar a Deus e começou a adorar ídolos, e então você traz a ideia para que as crianças adorem ao Deus verdadeiro e que usem instrumentos musicais, você pode produzir alguns instrumentos musicais com sucata. Olha aqui, um tambor com uma latinha de leite. Tem também aqui chocalho,
que é muito fácil de fazer. Inclusive eu fiz um chocalho aqui com um potinho de vitamina C e feijão. Olha só que efeito legal. Então você pode criar instrumentos musicais para as crianças tocarem. Você pode colar um adesivo na criança, dizendo que ela também pode ser uma ajudante de Deus, porque Elias foi enviado por Deus para falar com o rei Acabe. Quando você for conversar com a criança e contar, a notícia que Elias falou sobre a chuva, a criança pode segurar um guarda-chuva e você borrifa água, representando então que não choveria, por um tempo. E aí, quando você disser que Elias fugiu e que ele dormia ao relento, você pode usar uma estrela de EVA ou algum outro objeto brilhante que represente o céu à noite. Eu tenho aqui também, feito de feltro, um corvo para mostrar então como foi a providência de Deus levando o alimento até Elias, e as crianças amam essa parte. E no cestinho das crianças, elas podem também ter alguns pãezinhos como este daqui, para que elas tragam até Elias, representando então esses pássaros que vieram e cuidaram de Elias. Depois, quando você for conversar com as crianças sobre o cuidado que Deus tem com cada uma delas, enviando os pais para protegerem e amarem, você pode utilizar um porta-retratos da família, para que ela também se lembre que Deus mandou os pais para cuidarem dela. E aí você também vai dizer que Deus cuida da natureza e vai utilizar uma plantinha e um regador, e a criança pode colocar água na plantinha, simbolizando o cuidado que Deus tem com a natureza. E por fim, você retoma a questão do cuidado que Deus tem conosco, e aí vocês cantam novamente, utilizando então os instrumentos musicais feitos de sucata. Olha só que história gostosa, cheia de vivências e experiências. Eu tenho certeza que as crianças irão amar ouvir essa história. A terceira história do trimestre é sobre a chegada de um bebê, e ela fala sobre o profeta Eliseu. Olha só esse boneco, que legal, ele é confeccionado com garrafa PET, bolinha de isopor, lã, é super simples de fazer, você com certeza consegue confeccionar um bonequinho como este. Então nós temos aqui Eliseu, temos aqui também a mulher bondosa e temos o marido dela, são os personagens desta história. E este cenário confeccionado com papelão. Ao contar a história, você vai dizer que Eliseu, ele caminhava bastante, viajava muito, mas naquela época ele não andava como hoje nós andamos de carro para ir a lugares distantes ou de ônibus. Ele andava a pé. E ele nem tinha tênis tão confortável como nós temos hoje. Ele andava, olha só, com sandálias. E quando Eliseu caminhava, passava sempre perto da casa deste casal. E esse casal, então, convidou um dia Eliseu para entrar na sua casa e fazer uma refeição. Você pode, então, pegar um pratinho descartável e colocar ali uma massinha para que a criança segure esse pratinho, brinque com esse alimento, fazendo de conta que está oferecendo uma refeição para Eliseu. Depois disso, a mulher sugere que eles construam um quarto em cima da sua casa para Eliseu. E as crianças, então, podem trazer tijolos para construir este quarto. Esses tijolos são feitos com caixinhas embrulhadas com um papel especial aí, que pode ser até um papel pardo, para montar tijolinhos. E eles, então, constroem este quarto especial. E depois que este quarto é construído, você vai falar sobre o carinho que este casal teve para com Eliseu, decorando aquele quarto com objetos. E eles colocaram então uma almofada muito linda,
colocaram um vaso de flor. E depois disso, aconteceu então uma surpresa. Quando Eliseu chegou e viu aquele quarto tão lindo, decorado e construído especialmente para ele, ele ficou tão agradecido e tão feliz que ele quis abençoar aquele casal e pediu então para fazer uma oração por eles. E ele nessa oração pediu que aquele casal tivesse um bebezinho. E sabem o que aconteceu? Depois de um ano, quando ele voltou àquela casa, o casal estava então com um bebezinho nos braços. Você pode representar esse bebezinho também como você quiser, até enrolando, né? Alguma coisinha assim aqui, só uma cabeça, já pode ser um bebezinho especial. E aí então você vai reforçar essa questão e a importância de fazer o bem para as pessoas e quem sabe até combinar ali com as crianças da classe, com os pais, para que no dia que essa história for contada, para que eles tragam de suas casas brinquedos, roupas que eles não utilizam mais, para que esses brinquedos e roupas possam ser doados para outras crianças que não têm brinquedo ou não têm roupa. Então, essa é uma história também muito especial e as crianças vão gostar muito de aprender com você. A primeira história do trimestre, sobre o menino Samuel, você vai ver na prática com um convidado muito especial. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui na nossa escola sabatina, é o Benjamin. Dá um tchauzinho, Benjamin. Chegou a hora de estudarmos uma história muito importante que está na Bíblia. Você sabe que a Bíblia é um livro que fala que Deus nos ama. Você tem uma Bíblia no seu cestinho também, não tem? Vamos procurar na sua Bíblia a figura de Jesus? Você consegue encontrar? Então pega a sua Bíblia, vamos procurar. Eu vou achar. A Bíblia nos diz que Deus nos ama muito e a Bíblia também nos conta a história de um menino chamado Samuel. E tem um versinho muito especial na Bíblia que diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor. Vamos repetir esse verso? É o mesmo, né, que está escrito ali, muito bem. Então vamos repetir comigo? O menino Samuel servia ao Senhor. Vamos cantar então essa música? O menino Samuel servia ao Senhor. O menino Samuel servia ao Senhor. Servia ao Senhor. Ele morava assim, numa casa como essa, e ele era o ajudante do sacerdote Eli. E sabe o que Samuel fazia também para ajudar o sacerdote Eli? Ele ajudava o sacerdote Eli Esse vai ser meu? a limpar o templo. Olha Esse lá, é meu? na sua cestinha também tem um desse. Pega um desse para você. Mas por que tem um grandão? Para você também ajudar. Vamos ajudar o sacerdote Eli, assim como Samuel ajudava? Vamos ajudar? Você vai tirar o pó dessa mesa aqui. Serei um ajudante do meu bom Jesus, mostrando que o amo de todo o coração. O menino Samuel servia ao Senhor e ele ajudava também a arrumar a sua caminha. Você tem uma caminha aí também? Olha só, Samuel não tinha um colchão fofinho igual você tem. Ele tinha uma caminha, uma esteira,
E ele esticava aquela caminha. Vou pôr a minha caminha aqui, ó. E ele dormia na caminha. Vamos deitar na nossa caminha? Ele dormia na caminha. E quando ele acordava, sabe o que ele fazia? Ele guardava a caminha. Ele arrumava a caminha dele. Viu como ele era um ajudante? Tá amarrando a minha aqui. Desculpa. Coração. O menino Samuel servia ao Senhor e ajudava o sacerdote Eli a recolher a lenha. Você tem aí também algumas lenhas? Tem. Então vamos colocar assim as lenhas. E enquanto a gente canta, a gente vai recolher essas lenhas e depois a gente vai levar, assim como Samuel levava para o sacerdote Eli, lá para dentro do templo, para ele esquentar a comida e para o templo ficar bem quentinho. Agora você vai pegar, sabe o que, para me ajudar a contar essa história? A sua lanterna. Você tem uma lanterna? Eu tenho uma balé. Então acende essa lanterna que eu vou contar uma parte muito legal dessa história. Olha só quem está aqui comigo. Sabe quem são esses dois? Samuel. É, Samuel e o sacerdote Eli. Mas esse é o Samuel? É, esse é o Samuel e esse é o sacerdote Eli. Uma noite, eles foram para a cama dormir e no meio da noite, de repente, Samuel escutou uma voz. O que essa voz dizia? Você sabe, Benjamin? Samuel, Samuel. E o que ele fez? Ele levantou rapidinho e ele foi até a cama lá do sacerdote Eli e disse: Sacerdote Eli, o senhor me chamou, sacerdote Eli? E sacerdote Eli acordou com sono e disse: Não, Samuel, eu não te chamei. Mas eu ouvi, sacerdote. Não te chamei, volte a dormir, Samuel. E eles voltaram a dormir. Mas, de novo, enquanto ele dormia, ele escutou: Samuel, Samuel. E ele levantou. Agora eu ouvi de novo e foi o sacerdote Eli. E ele voltou lá, acordou o sacerdote. Sacerdote Eli, o senhor me chamou. E o sacerdote Eli disse: Não te chamei, Samuel, volte a dormir, vá para sua caminha. E ele voltou para sua caminha porque ele era obediente. Mas de novo, o que foi? Samuel. E ele acordou de novo. Eu escutei novamente. E ele foi lá: Sacerdote Eli, o senhor me chamou? Não, Samuel, é Deus quem está te chamando. E se você ouvir de novo a voz de Deus, diga assim para ele: Fala que teu servo ouve. Entendeu? Sim, eu entendi, sacerdote Eli. E eles voltaram a dormir. E novamente Samuel escutou: Samuel. E ele então acordou e ele sabia que era Deus quem estava falando com ele. E ele disse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E naquele dia, Deus falou pela primeira vez com Samuel. E depois, outras vezes também, Deus falou com Samuel e mandou mensagens muito importantes para o sacerdote Eli e para outras pessoas. Então, Samuel era um menino muito obediente e por isso Deus falou com ele, porque ele ajudava o sacerdote Eli e era obediente. E você? Você também é um menino obediente? Nós podemos ser obedientes quando o papai e a mamãe nos chamam
Olha só, vamos fazer uma brincadeira. Quando eu fizer um barulho assim, você fica sentado. Quando eu parar de fazer barulho, você vem aqui pertinho. Pode ser? Então, presta atenção nessa brincadeira. Nós podemos ser obedientes quando o papai e a mamãe nos chamam e a gente vai rapidinho. Então, quando eu fizer um barulhinho, você fica sentado. Mas quando eu parar, você vem aqui pertinho. E depois, se eu fizer barulhinho de novo, você volta a sentar. Pode ser? Então, vamos lá. Isso! Parei. É o contrário. Vai. Muito bem, parabéns! Tem uma outra forma também que nós podemos ajudar o papai e a mamãe. Sabe como é? Nós podemos ajudar o papai e a mamãe a limpar a casa. Você ajuda o seu papai e a sua mamãe a limparem a casa? Então pega lá o seu rodinho e eu vou pegar a minha vassoura e a gente vai limpar a casa. Isso. Meu pai e minha mãe, Jesus me ajuda. Muito bem, que legal. Ficou, né? Uma outra forma de ajudar em casa é colocar a mesa na hora do jantar. Você sabe colocar a mesa? Vamos colocar os pratos. Você tem aí também pratinhos. É só para escolher esses aqui, né? Você pode colocar os pratos. Eu quero ajudar, fazer Jesus feliz. A todos que eu encontrar, vou sempre ajudar. Eu quero ajudar, fazer Jesus feliz. A todos que eu encontrar, vou sempre ajudar. Vamos guardar. Fico feliz em saber que Samuel era um ajudante de Deus. E fico feliz em saber que você também